como eu tinha tempo livre e tinha um objetivo em mente, eu disse, vou continuar estudando, sabe? E aí, um pouco depois, abriu o Tribunal de Contas aqui de São Paulo, nessa época. Foi nessa época aí. E aí eu já tinha entrado em Jaboatão, foi um pouco depois. E aí eu decidi comprar um material referência, sabe? E quando você fez o concurso pro TCE de Pernambuco, você não comprou nenhum material? Você pegou a matéria também na raça, na internet? Não, assim, peguei com colegas, assim. Você foi pegando um colega que tinha material? Isso, é. Ah, tá. Você não pegou qualquer coisa, vou... Você não pegou a apostila da solução, não. Não, peguei não. Eu peguei material focado, não lembro exatamente qual foi a empresa, mas assim, um concurso de... um material de alto nível. Direcionado. Isso, direcionado para Tribunal de Contas. Ah, tá. Pô, mas pra quem nunca tinha visto essas matérias aí, cara... Não, assim, foi um reforço positivo pra mim, tá? Apesar de não ter passado, né? E na época eu queria muito os concursos. Mas eu pensei, pô, no Brasil tem mais tribunais de contas, né? Tem o Tribunal de Contas da União, em cada estado tem um ou até mais de um, né? Tem os municipais, pô, né? vai abrir mais concursos. E aí abriu São Paulo, entrei na prefeitura de Jaboatão e tive um incremento legal, assim, de renda, né? Tipo, vou investir, sabe? Claro, claro. Posso viajar e posso comprar materiais de referência. E aí São Paulo foi o primeiro que eu tive um material de referência muito bom, sabe? Para concurso específico. Aí você foi atrás de material. Foi. Aí, na época, eu usei o material lá do Ricardo Alexandre, que é uma referência na área de tributário, que ele é até lá de Pernambuco, trabalha em Pernambuco, se eu não estiver enganado, é do Ministério Público de Contas lá de Pernambuco. Ele dá aula no GRAM, né? Né? Ele dá aula no GRAM. É bom. Eu gostei Ele é muito bom. E da equipe dele, muito boa, de sabe? tributário, ele é o cara. É o cara. O livro é muito didático, enfim. Gostei muito. E sabe qual foi o diferencial para o material dele? Na época, o estratégia não dispunha disso, que era deixar o aluno baixar o conteúdo em áudio. Ah, legal. Sabe? E eu, na época, morava numa cidade mais distante, e eu pegava um tempo bom de trânsito dirigindo. Aí, o que é que eu fiz? Baixei os materiais em áudio. Deixou no Bluetooth botei lá? no PDE, ou no pendrive, que na época não tinha tanta facilidade de celular assim, Bluetooth. E escutando no carro. Eu, a mulher e o filhinho. Escutando as explicações lá de direito. Pode botar todo mundo lá para prestar Exatamente, concurso para o Tribunal de Contas, que sai alguma coisa, né? Vamos falar de lançamento hoje. Sim, exatamente. E aí, constitucional, as matérias específicas caíram no concurso lá de ADM, daqui, enfim. E aí, estudei o que eu pude, né? Assim, eu não era a pessoa que vivia para concurso, sabe? Assim, quando eu estava em casa, eu estava focado nas coisas de casa, para fazer. Porque na época eu morava eu, a esposa e o filhinho. Então, assim, atribuições de casa eram com a gente, sabe? E ela também trabalhava e trabalha hoje. Então, quando eu estava em casa, o tempo que dava, eu estudava. Tá. Mas era assim, tempo que dava, sei lá, lavando um prato, sabe? Quando o bebê dormia, sabe? Final de semana, eu confesso que não era a pessoa que era mais dedicada, não. Mas eu usava muito tempo durante a semana, sabe? Em Jaboatão também era 30 horas semanais, então tinha tarde livre. Então eu garantia umas 4 horas livres, pelo menos, de estudo ali, sabe? Mas quando você foi para Jaboatão, você teve que mudar para lá? Ou você continuou em Recife, morando em Recife? Eu morava numa cidade próxima, que é a cidade até que fica arena da Pernambuco, lá da Copa do Mundo, chama São Lourenço da Mata. Tá. É um prédio, um conjunto na BR, assim, acessível, quer dizer assim, não morava em Recife na época. Tá. E aí eu pegava esse caminho até Recife, mudei para Jaboatão, eu passei 6 meses ainda indo dessa cidade para Jaboatão. E é muito longe? Porque se eu ia de carro escutando, né? Dava uns 50 minutos, 1 hora de trânsito. E tinha muito trânsito na entrada de Recife, assim. Então a gente, enfim, foi um momento que eu vi que era uma oportunidade de estudar também, sabe? Sim, qualquer horário, né? Ajuda. E um pouco depois eu consegui me organizar e no começo de 2018 eu me mudei para próximo do trabalho, em Jaboatão. E minha mulher também trabalhava lá perto, então ficou bom pra gente. Ah, legal. Tá, aí nesse tempo aí, você fez muitos concursos? Você fez? Ao todo, na minha vida, minha trajetória, eu fiz 19 concursos. 19 concursos? Foi o inventário que eu fiz. Essa primeira fase, antes do Tribunal de Contas, foram os 9 concursos que eu fiz. Até chegar ao Tribunal de Contas? Esses esporádicos. Aí veio o Tribunal de Contas de Pernambuco. Eu disse, eu vou focar em Tribunal de Contas. Tá. E aí, na época, eu fiz Tribunal de Contas de Pernambuco, Tribunal de Contas de São Paulo. Um pouco depois abriu Tribunal de Contas da Paraíba, Tribunal de Contas de Minas. E aí fui fazendo. Basicamente, as matérias eram muito próximas. E para mim foi um direcionador para essa área, dizer assim,
geralmente cai a mesma coisa, ou matérias bem parecidas. Muda uma coisa ou outra, um pede previdenciário, um pede tributário, mas assim, o núcleo desse concurso eu estou estudando e estou revisando, sabe? Então eu estou ficando cada vez melhor. Ah, legal. E foi algo que me direcionou também para uma área só, sabe? Eu vejo que tem muita gente, como eu estava nessa primeira fase, de ir atacando cada concurso. E um ganho de estudo para concursos de alto nível é você focar no que você quer, sabe? Ou que você tem interesse, e acho que vale até a pena pensar no trabalho em si, sabe? Eu quero trabalhar como auditor fiscal, por quê? Porque ganha muito. Mas tu sabe como é o dia a dia de um auditor, sabe? Tu sabe os perrengues que ele passa, sabe? Em Jabotão, às vezes, a pessoa entrava numa periferia para entregar uma notificação de lançamento, de imposto, sabe? E, pô, sabe? Sabe se vai voltar, né? Tem situação da pessoa, o contribuinte mostrar uma arma, sabe? Então você tem que saber que, assim, cada área tem suas situações. E tem auditores que trabalham interno, tem auditores que trabalham externo. É bom você ter uma noção do que faz o trabalho, sabe? Quando você decide uma área, não só pelo salário em si, mas pelo que você vai fazer no dia a dia, o que é que você vai agregar. É que a pessoa, ela vê o edital, ela cresce o olho, né? Sim. Nossa, não sei nem o que tem que fazer, mas eu vou. Aí. Não, é igual a gente pega muitas vezes esses cargos, principalmente na área policial. Ah, Polícia Federal. O cara pensa, nossa, Polícia Federal e tal, mas o cara esquece. Às vezes, Rodoviária Federal. Nossa, Rodoviária Federal. Mas o cara esquece que ele vai trabalhar sábado, domingo. Às vezes vai estar em situação de risco. Às vezes muita gente às vezes tem a sensação de, ter liberdade. É uma área que, por exemplo, você não vai ter liberdade. É uma área que você pode esquecer essa história de que eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Não é bem assim, não. Então, tem um colega meu que é policial militar e ele anda com arma, assim, porque pode ser reconhecido na rua. Você é policial 24 horas, sabe? Né? Sim. Tempo inteiro. Você tá de folga, você tá, querendo ou não, você tá ali sobre, como se diz, né? Você tá, o serviço tá sobre você ali, né? Mesmo você tá de folga. Então... E lógico que tem muitas coisas boas na área pública, né? Assim, isso prevalece as situações. E, por exemplo, um policial, tenho conhecido que ele estava numa ação na periferia, teve uma queda de uma altura grande, a pessoa se aposentada, assim, porque não conseguia mais correr. Ficou inválido. Perdeu, assim, um pouco de capacidade respiratória, sabe? Então, assim, mas assim, pô, a carreira é muito massa. É o que você falou, né? Você vê se a carreira te interessa, se é aquilo mesmo que você tá disposto a fazer, né? O recado aqui eu acredito que é assim, é você saber como é o dia a dia, saber onde você está entrando. Exatamente. Perceber que não é só estudar penal, estudar civil, estudar processual, e assim, faz parte do processo, mas isso aqui vai te levar para algo que lá na frente vai ser tua vida. Você vai passar, sei lá, quantos anos, 20, 30 anos fazendo aquilo, sabe? Servindo aquilo, sabe?